Irmãos, boa noite. Boa noite. Nós estamos no dia 21 de abril de 2024 na Igreja Voz Bíblica e hoje o tema da nossa mensagem é a busca e o amor pela verdade e pelo cristão genuíno. Você busca a verdade? Você ama a verdade? E essa mensagem, talvez por conta do tempo, nós tivemos a apresentação da missionária Darlene, contando história para todo mundo, para as crianças, e como foi dito, para as crianças também, a busca pela verdade, o amor pela verdade, e isso especialmente pelo cristão genuíno ou aquele que Deus vai transformar num cristão genuíno. O nosso texto é um texto bem conhecido, está lá em João 8,32. Diz lá: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, se sai da palavra, não é mais discípulo dele. Não quer dizer o crente cometeu um erro, cometeu um pecado, se arrepender amargamente pelo pecado. O apóstolo João diz que os que vivem habitualmente no pecado não são filhos de Deus, e sim do diabo. Então ele diz: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí há muitas palavras no mundo. Qual a diferença disso aqui que Cristo chama de minha palavra para a palavra do mundo? Ele vai dizer aqui que a palavra dele é a verdade. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade vos salvará. Vamos orar. Senhor Deus, nos guie agora a entender a importância de que nossa busca seja pela verdade e não atalhos, desvios da verdade, que nós tenhamos um apego de verdadeiro amor pela verdade, e só assim, Senhor Deus, estaremos libertos, só assim conheceremos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, conheceremos todos os recursos e bênçãos que Deus tem para os seus filhos, que são os filhos da liberdade. Ó Pai, nos guie agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu coloquei aqui na capa da nossa mensagem, no slide, a busca e amor pela verdade. E eu tinha já dado outro título para essa mensagem: a filosofia cristã do amor pela verdade. Aí você diz: o que é que tem filosofia a ver com a verdade? Eu sou cristão, eu sou de Cristo, não tenho nada com filosofia. Só que a filosofia é a explicação que se dá para a existência, para as coisas, para os objetos. E nesse sentido, todo mundo é filósofo, todo mundo é orientado por uma visão de como as coisas são ou como elas deveriam ser. Tanto que a Bíblia, a teologia, é a filosofia vista pelos olhos de Deus, como Deus entende que é a verdade sobre as coisas. Portanto, o filósofo, a rigor, ele é um buscador da verdade, ele é um amante da verdade. Por isso que Jesus Cristo disse: se você quer permanecer na minha palavra, você vai estar permanecendo na verdade que vai libertá-lo. Esse é o primeiro versículo chave que eu coloquei aqui. O segundo está em Colossenses 2:8. Tenha cuidado
para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, trocando isso aqui a miúdo, ele está dizendo, cuidado, que ninguém venha estragar toda a sua vida através de vãs sutilezas, de vãs explicações, de vãs modelos de existência. É dito que está havendo uma paganização progressiva do cristianismo. Os cristãos estão cada vez mais pagãos e menos cristãos. Eles estão cada vez mais se apropriando da falsa verdade do mundo, das explicações, dos valores, e estão cada vez mais se afastando do padrão de Deus, da filosofia de Deus. Então ele está dizendo aqui que ninguém vos faça presa sua, que ninguém estrague sua vida, porque você não soube amar a verdade do Evangelho, você não soube permanecer na palavra, você foi buscando atalhos. Uma palavra muito na moda era flexibilização. Isso está muito duro, vamos deixar mais mole, vamos ser mais brandos. E o mundo, as filosofias do mundo foram entrando na vida da igreja e dos crentes. É dito que no passado os pregadores e missionários e pastores lutavam para que o mundo não entrasse na igreja. Hoje o mundo, as filosofias do mundo estão dentro da igreja já. Outro texto, João 17 e 17, onde Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus diz que só tem um jeito do crente, do cristão, ser santo, através da verdade. Aí você diz: onde eu encontro a verdade? Diz: na palavra de Deus. Buscar a verdade, amar a verdade, é buscar a palavra de Deus com sofreguidão, com fome. O salmista diz que ele comia a palavra de Deus como se fosse mel. Como é que você escuta a palavra de Deus? Como é que você passa a semana? Você tem fome dessa palavra? Olha o que é dito no Salmo 91, verso 4, especialmente a parte B. O Salmo 91 fala da proteção de Deus. E como é que Deus nos protege? Alguns acham que é abrindo a Bíblia do Salmo 21. Ou repetindo o Salmo 91. Em algumas casas o Salmo 91 essa Bíblia está com as páginas amareladas, sujas, porque só fica aberta somente lá. Ele acha que é como se fosse um amuleto que daria proteção à casa dele. Mas o salmista diz que o Senhor, Ele, Deus, te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Porém, a sua verdade será o teu escudo e broquel. A sua verdade, Deus diz: eu vou te proteger se você tiver escudado, protegido pela a minha verdade. Ela é arma de defesa e arma de ataque. Então é por isso que o Senhor Jesus disse: se vós permaneceres na minha palavra, e você só permanece no que você conhece, o que você ama, sereis meus discípulos, conhecereis a minha palavra. O propósito dessa mensagem, que eu sei que eu não vou poder dar toda hoje, é o seguinte: a tese do nosso estudo é: a verdade existe. Nós vivemos numa época em que filosoficamente é chamada de pós-modernidade, que diz que não existe verdade absoluta, uma verdade
estabelecida, completa. Absoluto é o que é completo, é perfeito. Não existe esse tipo de verdade que está fechada. Todas as verdades estão abertas. Todo mundo tem direito de construir a sua verdade. Todo mundo tem que interpretar os textos, inclusive a Bíblia, do jeito que quiser. Tanto que a Bíblia manda confrontar os irmãos que estão errados, que a palavra de Deus é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça. Então você vai para o irmão carinhosamente, deve ser feito com amor. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar com essas duas dimensões, esses dois valores: amor e verdade. Você vai para o irmão e diz: querido, você permite que eu mostre na palavra de Deus que você está errado? Se ele não ama a verdade, se ele não está interessado na verdade, se ele está interessado em encontrar brecha na palavra de Deus, desculpas para viver carnalmente e mundanamente, ele dá logo um salto. Irmão, sobre esse texto tem muitas interpretações, eu já vejo diferente. Só deixe-me ver aqui. Alô? Problema no microfone, sanado. Só que a Bíblia não é questão de perspectivismo, do olhar preferencial, o olhar subjetivo, o olhar de cada sujeito. Nós vamos ver que a palavra de Deus é eterna, ela não muda, porque a Bíblia diz que Deus é verdade, a verdade é Deus e Deus é a verdade, e Deus não muda. Então não importa quanto tempo passe, qual é a cultura, qual é o tempo. Pós-modernidade diz que a verdade não existe. Porém a Bíblia diz que a verdade existe e pode ser encontrada. Porque a verdade é mais que algo metafísico, intelectual, subjetivo. A verdade ela é concreta, ela é pessoal. Porque ela é, antes de tudo, a verdade é Deus. E Deus é a verdade. Nós conhecemos a verdade de Deus através da Bíblia, sua palavra revelada, a Bíblia Sagrada. A verdade é aquilo que define e descreve a realidade tal qual ela é. Nós vivemos hoje pessoas que tentam dar uma interpretação completamente diferente do real. Por exemplo, tem um grupo aí que agora quer ser reconhecido como cachorro, quer tirar seus documentos como cachorro, como cão. Aí diz: essa é a minha verdade, eu não sou mais humano, eu sou um cachorro. Isso não é verdade, porque sobre todos os aspectos biológicos, psicológicos, espirituais e humanos, ele é um ser humano. Então a verdade ela é coerente com o real. Verdade e realidade são coisas sinônimas. Só o real e não fantasioso é o verdadeiro, e somente o verdadeiro é real. A mentira ou falsidade é um falso conhecimento da realidade, é um falso conhecimento da natureza e do estado das coisas. Nós mostraremos como a Bíblia conceitua, o que ela diz, o que é verdade, como é que ela descreve a verdade, como ela aplica a verdade, como ela diz que devemos buscar a verdade, qual a importância de se apegar e estar interessado apenas em buscar a verdade. Então, a proposta é responder o que é a verdade. É possível encontrá-la? Onde e como eu posso encontrá-la? Qual a verdadeira dimensão, grandeza da importância da verdade? Ainda dentro do propósito desse estudo, baseado na Bíblia, nós pretendemos responder
fazendo as seguintes declarações. Preste atenção que isso é muito importante. Você quer ser salvo? Jesus falou da importância da salvação. Ele disse que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, ele pode ganhar tudo. Se perder a salvação, ele perdeu tudo. Todavia, você só terá salvação pela via da verdade. A salvação está destinada somente aos que buscam, amam e creem na verdade. Somente os que amam e buscam a verdade poderão encontrar não só a satisfação, aliás, a salvação, mas uma satisfação que só vem na verdade. A mentira é ilusória e sempre insuficiente e insatisfatória. E isso porque o próprio Jesus se definiu como verdade. Ele disse: eu sou o caminho à verdade, não a verdade. A verdade é absoluta. Você pergunta: o que é absoluto? É aquilo que é completo, é inteiro. Não falta nada, é perfeito. Então Jesus, eu sou a verdade absoluta e pessoal. Por isso, somente os que amam a verdade e a buscam em Jesus Cristo hão de encontrá-la. É isso que significa ele dizer: eu sou a verdade. Sem mim você nunca vai achar o Pai. Sem mim você nunca vai desfrutar o sumo bem. Portanto, toda a busca pela verdade deve começar pela verdade do Evangelho e da pessoa de Cristo. Quem não conhece Jesus não conhece a verdade. Existem dois sentidos de verdade: verdade no sentido apenas intelectual, de conhecimento, de algo metafísico, não material, que você tem na cabeça, e tem uma verdade que tem a ver com a pessoa, que tem a ver com o seu caráter, que tem a ver com o seu coração, que tem a ver com o que ela ama e odeia. Por isso, Deus diz que os que não amam a verdade, eles são vítimas inescapáveis do anticristianismo, do erro. Todos os recursos do anticristianismo, do demonismo, do satanismo, dos hereges, ou seja, a todo o diabo encheu o mundo de falsos profetas, de mentirosos, porque ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Então ele encheu o mundo de toda espécie de filosofias, de religiões, de ideologias, muito bem arquitetadas para enganar, para iludir. Porém, todas essas filosofias que estragam a vida, porque a deixam presa ao mal. Por isso que o Paulo disse: toma cuidado, para que as filosofias do mundo não estraguem a sua vida. Eu estou lembrando de um jovem que foi criado num lar cristão e se desviou e acabou caindo numa seita japonesa com ideologia completamente anticristã. E a vida dele está estragada, terrivelmente estragada. Só muita oração, eu peço oração por ele, eu não vou dizer o nome, porque a vida dele foi tão estragada que ele não consegue mais fazer uma oração e dizer em nome de Jesus. Ele ia no carro comigo, Carmita e outras pessoas, vamos orar. Quando a pessoa entra no carro, quando vai sair, eu boto todo mundo para orar. Aí então, todo mundo orou, disse: fulano, ore. Ele disse: eu não vou orar. Pois faça qualquer pedido para Deus. Ele disse: eu vou pedir para o meu Deus.
dando a entender que não era um Deus cristão. Aí ele fez uma petição lá e não disse em nome de Jesus. Eu disse, agradeço em nome de Jesus. Ele disse, eu não pronuncio esse nome, eu não oro em nome de Jesus. Então eu estou mostrando como uma filosofia pode estragar alguém que já até pertenceu a igrejas evangélicas, já foi levado para igrejas evangélicas, mas filosofias do mundo estragaram a sua vida, o deixaram presos a uma condição terrível. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Diz aqui como é que todo o arsenal do diabo é usado para estragar as vidas nesse planeta. Diz aqui que vem com 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. E com todo o engano da injustiça aos que perecem. Por quê? Diz aqui, porque não receberam o amor da verdade. Não amaram a verdade, porque quem ama a verdade, não importa a filosofia que venha, o ensino que venha, não. A palavra de Deus é a verdade. Isso está diferente da palavra de Deus, eu não aceito. Não tem negociação com a palavra de Deus. Porém a Bíblia diz que os que não amam a verdade serão enganados. Não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Eles vão crer na mentira. Esse rapaz com a vida estragada, ele crê hoje que uma mulher aqui na terra é uma deusa. Ele participa de uma seita que a mulher é uma espécie de encarnação de uma deusa. Algo absurdo, até irracional. Já que ele não acolheu a verdade com amor, até por um tempo quis seguir, ele foi preso pela operação do erro do anticristo. E diz mais o resultado: para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Qual é o teste da verdade? Lá em 1 João 3, 18 a 20 nos diz: amor além do discurso ou do intelecto. Olha o que é dito em 1 João 3, 18 a 20. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de línguas, mas em obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade. Como é que se conhece que alguém é da verdade, está na verdade? E diante dele estaremos seguros em nossos corações. Ou seja, quando nós não somos pessoas que vivemos só de conversa, de discurso, só de recitar versículos que não são vistos em atitudes concretas na nossa vida. É uma verdade que vai além do intelectual. Tem muita gente, eu entendo a mensagem do Evangelho, eu entendo a verdade do Evangelho. Alguns até são pregadores, são até pastores. Mas quando você olha para a vida dele e os frutos da vida dele não correspondem à palavra que ele diz crer e pregar. Nós vamos ver que o Davi disse que Deus se agrada da verdade no íntimo. Aquela pessoa que abriga a verdade como seu maior tesouro. Porque sabe, como o próprio Davi disse, que a verdade é escudo e broquel, é arma de defesa e de ataque. Por isso que a Bíblia é a espada do Espírito. Agora, como eu falei, a verdade do mundo é diferente da verdade bíblica. A verdade que o mundo busca não é uma verdade absoluta,
é uma verdade relativa, que de fato não é verdade, pois não é constante, é uma verdade que muda segundo o humor, o gosto, as preferências e as situações do ambiente, e que não são coerentes com a realidade das coisas. Só para você ter uma ideia, a palavra grega para a verdade, interessante que para que Jesus Cristo viesse, Deus usou os romanos para preparar estradas e vias náuticas para o Evangelho transcorrer pelo mundo. Fez com que o Império Romano decretasse a Pax Romana. Então todo mundo tinha de se manter em paz, e isso dava a oportunidade dos missionários pregar o Evangelho. Preparou as estradas que os romanos fizeram para colher impostos. A grande quantidade de vias navais, de navios para percorrer o mundo, para comerciar e pegar imposto, tudo era Deus trabalhando na sua soberania. Porém, antes no Império Grego, Deus fez com que os gregos, que são o berço da filosofia ocidental, criassem um idioma, que é um idioma muito adequado para a transmissão de ideias. E a palavra, Deus inspirou seus apóstolos a escreverem no idioma grego. E a palavra para a verdade no grego é aletheia. Aletheia. Para o primeiro que usou a palavra aletheia, se eu não me engano agora, eu tenho isso em algum lugar, foi Tales, com o sentido de que existe uma verdade, existe verdade e existe mito. Verdade é o real, o mito é fantasia. Então o filósofo, ele procurava a verdade e não a fantasia. Outra palavra era a palavra doxa, tinha a aletheia, que era aquilo que era correspondente ao estado e à natureza das coisas, e doxa, que era apenas uma opinião, uma preferência. É o sentido da verdade hoje, apenas uma doxa, cada um dá sua opinião sobre tudo. Porém, a aletheia, quando chega a Platão, ele divide o mundo em um mundo das coisas perfeitas, onde você lá nesse mundo, você conhece as formas perfeitas, você conhece a verdade. Porém, quando você chega nesse mundo, antes de entrar nesse mundo, você tem que beber de um rio chamado Letos, esquecimento. Então você esquece a verdade, esquece a verdadeira natureza das coisas. Aí eles bolaram a palavra aletheia, não esquecimento. A aletheia tem o sentido também de tirar o véu, desvelamento, de revelação. Então, na Bíblia, essa palavra aletheia, ela está ligada com a revelação de Deus, a revelação real das coisas como elas são. É interessante que as filosofias que estão estragando hoje as pessoas são exatamente essas filosofias relativistas, ou seja, nada está definido, toda a verdade está em aberto. O que eles chamam de pragmatismo. A verdade de uma coisa depende do seu funcionamento, depende dos resultados. Se está dando o resultado que a gente gosta, então para nós isso é verdade. Isso
destrói a vida. Essa verdade pragmática do mundo, ela tem estragado o mundo. No mundo onde a verdade é pragmática, para ele se mentir, se faltar com a honestidade, se isso trouxer melhores resultados do que dizer a verdade, do que seguir as regras morais de honestidade, então isso se torna verdade. Então tem um monte de coisa que está sendo definido no nosso mundo baseado nisso, nos resultados, no casuísmo. Cada caso é um caso. Porém, diferentemente do mundo, a verdade segundo a Bíblia não muda segundo os resultados, nem segundo as circunstâncias, nem muda conforme as preferências humanas. A verdade é um conceito de moral, de comportamento, do que é certo e do que é errado, que está baseado não em coisas desse mundo mutável, mas está baseado no caráter imutável de Deus, que é perfeito e jamais precisa de correções de aperfeiçoamento. Aqui é onde entra a verdade absoluta. A verdade absoluta, que ela não vai mudar nunca, ela vai funcionar como Deus disse. Assim será a palavra que vai sair da minha boca, ela vai funcionar para aquilo que eu disse, vai acontecer do jeito que eu disse. Ela não voltará vazia, ela não deixará de produzir os resultados que eu disse. Já a palavra do homem, o pensamento do homem é rasteiro. O caminho do homem, o pensamento do homem é o pensamento do fracasso. Portanto, porque a verdade, ela está baseada no caráter perfeito de Deus, é a única base para a felicidade do gênero humano. É a verdade revelada e colocada de forma escrita na Bíblia Sagrada. Existe, portanto, verdade absoluta, porque Deus é absoluto e a Bíblia é essa verdade absoluta. E eu não devo deixar ninguém vir com história. Mas tem outras interpretações. Se eu amo a verdade, se eu busco a verdade, eu respondo imediatamente: para mim a palavra de Deus basta. Deus falou, como alguém disse, está falado. A palavra de Deus basta. Qualquer opinião contrária à palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, declara anátema, coisa maldita. Para aquela verdade que vem da Bíblia Sagrada, eu dou o sonoro amém. Para qualquer dita verdade que destoa, que não concordam com a palavra de Deus, mesmo que desse um anjo, uma figura espiritual de máxima grandeza, a minha resposta é anátema. Em Isaías 65, 16 diz: assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. Desculpe. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias. Então, ele está dizendo aqui que toda a minha vida, aquilo que eu bendigo, aquilo pelo que eu juro, aquilo pelo que eu me comprometo, só tem uma base, só tem um parâmetro: o Deus da verdade, que é apresentado na Bíblia. O salmista diz no Salmo 117:2: porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, amém? Amém. A verdade do Senhor dura para sempre. Se houvesse tempo, eu ia analisar agora essa verdade absoluta como um atributo do caráter moral e absoluto desse Deus, que
garante que a verdade nunca vai deixar de ser o que deveria ser. Que a verdade é muito mais do que algo para se colocar na cabeça e ficar com elucubrações, com interpretações mil. Não, a verdade, com algo a ser aprendido como conhecimento, é algo definido por Deus. E não só algo definido por Deus, mas como um atributo de uma pessoa verdadeira ou fidedigna. Esses são os dois sentidos da verdade. O sentido de conhecimento, o sentido intelectual. Ou seja, a verdade é tudo aquilo que está de acordo com a realidade dos fatos. É tudo aquilo que está de acordo, coerente com o estado das coisas, com a natureza das coisas. Deus deixa bem claro que nada além da verdade deverá nos mover. Então, meus irmãos, não dá para prosseguir, nós arranhamos o nosso estudo de hoje. Eu faço a pergunta: você ama realmente a verdade? A quantidade de pessoas que se dizem cristãs que estão desviadas hoje é muito grande. E as igrejas estão cheias de pessoas que estão com suas vidas estragadas porque não amam a verdade. Porque dizem: eu não quero saber de filosofias, mas sua vida é normatizada por filosofias contrárias à verdade. São pessoas que não estão alicerçadas na solidez da palavra, na suficiência da palavra de Deus. Lembra, conhecereis a verdade vos libertará. Mas se você não conhecer a verdade, você não amar a verdade, você não apegar-se à verdade, o apóstolo Paulo diz que a operação do eu vai te pegar. Todo sistema pecaminoso e de erros e de enganos desse mundo, que o apóstolo Paulo chama de operação do erro, para te prender, para estragar a tua vida, para impedir a tua salvação, porque se isso acontecer, significa que você é um auto-enganado, você não foi regenerado, você realmente não acolheu o amor da verdade para ser salvo, você realmente não creu em Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não decidir, eu vou buscar somente a verdade, eu vou amar somente a verdade, eu vou repudiar, eu vou dizer anátema para tudo que não for a verdade, então você vai ser capturado. Não é eu desejando mal a você, não é eu levantando uma hipótese improvável. A Bíblia diz: você que não ama a verdade, você que não busca a verdade, você vai ser preso, você vai ser capturado por todo o sistema do anticristo, do diabo, uma operação, uma mega operação mundial, internacional, no mundo espiritual, para prender e estragar vidas, destruir vidas, cegá-las, como o apóstolo Paulo disse que o Deus desse século, o diabo, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandece a luz do Evangelho. Aquele jovem não conseguia sequer pronunciar o nome de Jesus. Isso vai acontecer com qualquer um que não decidir buscar a verdade. A maioria dos crentes estão buscando atalhos, desculpas para continuarem no erro. Quando for pedir aconselhamento a um irmão mais maduro, ao pastor, eu quero saber a verdade da Bíblia.
tenha pena de mim não. Diga o que a Bíblia diz acerca disso que eu estou perguntando. Eu quero saber somente a verdade, porque somente a verdade liberta. Porque se o Senhor não me disser a verdade, o diabo vai me prender e vai estragar completamente a minha vida. Aqueles que amam, que buscam a verdade, aqueles que amam a verdade, deem um sonoro amém. Vocês amam desse tanto a verdade? Um miado de gato desse? Vou perguntar de novo. Aqueles que buscam e amam a verdade, dê um sonoro amém. Glória a Deus, amém. Vou convidar o irmão Aldemir para vir fazer oração aqui, pedindo a misericórdia de Deus, para que as nossas vidas não sejam estragadas pelo engano da falta de verdade. Boa noite, igreja. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um dos irmãos. Então vamos orar ao nosso Deus, crendo que Ele é a verdade. Então vamos orar. Altíssimo Deus e Pai Celestial, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela Tua palavra, porque nela está contida a verdade. Que nós possamos ser exemplo deste mundo tenebroso, desse mundo que muitas vezes acredita no erro, acredita não na verdade, mas na filosofia humana. Pai Santo, que nós possamos ser diferentes e que nós possamos levar essa verdade ao conhecimento de todos aqueles que precisam dessa verdade para a salvação. Obrigado pelo pastor Laerto, obrigado por essas palavras que foi dita a cada um de nós e que ela sirva para nos edificar cada dia mais. Obrigado por tudo, nós agradecemos, também te pedimos que o Senhor nos dê uma ótima semana, sempre debaixo da tua proteção. Pois é em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Agradecer mais uma vez a missionária Darlene e a Joel. Isso? Pois, boa noite. Viu o celular da mãe? Viu o celular da mãe? Sua mãe já perguntou. Deixa eu ir lá, deixa.